Fala pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo ótimo. Hoje eu vou bater um papo aqui com uma pessoa fera no mercado imobiliário, fera em modéstia. O cara é muito bom. Então depois da vinheta aí vocês vão conhecer. E aí pessoal, voltando aqui com mais um episódio do Topcast Mob. Hoje eu tô aqui com meu queridíssimo Dailson, meu Tudo amigo. bem, Gui? Muito obrigado Prazer por em você ter participar. vindo. Agradeço demais ter aceitado esse convite. Eu sei como sua vida é corrida, Obrigado. tá? E eu vou deixar que você primeiro se apresentar aqui para os nossos queridos ouvintes. Então tá. Perfeito. Primeiramente, lhe agradecer o convite, é um privilégio, de fato, muito grande. E que bacana estar conectado com profissionais que eu admiro e respeito. Como você vê, a nossa parceria não é de hoje, né? Já é uma parceria de um bom tempo. E eu fico lisonjeado. Como você bem falou, me chamo Dailson Dutra, sou corretor de imóveis há 16 anos. Desses 16, 10 dele prestando serviço para a comunidade paraibana, aqui no mercado imobiliário paraibano, ajudando aí a desenvolver, ajudando a fomentar e trazer cada vez mais ideias novas, não só para os nossos clientes, né, que é o nosso objetivo principal, mas obviamente de fomentar o mercado de forma jurídica, de forma pautada em legislação, em trazer esse entendimento, essa segurança jurídica cada vez mais forte para os nossos clientes. Então esse é o trabalho que eu hoje desenvolvo aqui na Paraíba. Ah, que legal. Dailson, você falou 16 anos. Como foi tua entrada no mercado imobiliário? Fala aqui. Minha entrada foi lá no Rio de Janeiro, 2010. Agora em fevereiro estou fazendo os 16 anos. Não foi fácil, eu era líder operacional da C&A, né? Então até que chegou um cliente para mim e disse: "Cara, você vendeu um cartão C&A para mim, acho que você consegue me vender o imóvel". E aí eu descobri que ele era um gerente e me levou para dentro da imobiliária dele. Então as coisas começaram meio dessa forma, sem cresce, né? Tentando ali é, sobreviver num mercado extremamente maduro. O mercado imobiliário do Rio de Janeiro já é um mercado que tem aí uma maturidade de alguns anos. Para você ter ideia, na época o meu Cresce era o 58.854, então eu já tinha ali 58 mil e quase 59 mil corretores e eu era mais um naquele mar de gente tentando sobreviver. Então entrei como muitos, né, com a porta do Minha Casa Minha Vida. Dentro deste mercado, Minha Casa Minha Vida, fui demonstrando cada vez mais interesse e cheguei, graças a Deus e ao meu trabalho, numa patente bem bacana, trabalhar o alto padrão na Cirela. Ah, que legal, cara. Então, quando eu conheci esse mercado do alto padrão, junto com a RJZ Cirela, que é a construtora que representa a Cirela no Rio de Janeiro, foi onde eu conheci de fato o mercado imobiliário em todas as suas fases, né? Que é quando a gente chega no alto padrão, que hoje é tão fomentado, e o alto padrão para mim vai muito além de paredes e metro quadrado. Ele envolve atendimento, ele envolve respeito, ética, honestidade, conhecimento, né? Então é um mercado de fato bem complexo, porque é o cliente que ele sabe o que ele quer, não é aquele cliente que compra por impulso. Sim. Então, a minha trajetória começou como a maioria, no Minha Casa Minha Vida, e aí fui buscando cada vez mais, até chegar ao ponto em que eu falei: agora eu busco qualidade de vida. Eu comecei a me permitir. E aí foi quando eu conheci João Pessoa e vim morar em João Pessoa em 2015 e acabei fincando raízes aqui na Paraíba. Então você é carioca. Não, eu sou Não, pernambucano. pernambucano. Olha Isso, aí. pernambucano, fui para o Rio e agora estou na Paraíba há 10 anos. Ah, que legal, que legal. Cara, para você ver que e não acontece com todo mundo, é claro, mas para você ver como a pessoa tem um dom de olhar para a pessoa e dizer, ah, você é bom vendedor, mas você é um bom vendedor. Vamos vender imóveis. Exato. Se você consegue vender uma coisa, que isso não acontece com todo mundo. Eu já vi gente dizer que o outro é bom vendedor, mas não vende nada, viu? Sim. Eu falo mesmo, não tem muito, que eu já peguei aqui um estagiário que, meu Deus do céu, ele dizia, não, disseram a mim que eu vendo muito. Eu disse, você vende, acredito que você vende, mas Sim. imóvel você não consegue vender. Vai depender do produto, né? Você pode ser um Quer dizer, você excelente pode vender, vendedor. mas imóvel não é sua praia. Sim. Aí, como foi essa vinda para aqui para João Pessoa? Você já entrou direto no mercado imobiliário? Sim, quando eu cheguei aqui em 2015, final de 2015,
Na época, Rossandro trabalhava numa imobiliária na Hoffman, foi quem me apresentou a cidade, então é alguém que eu sou muito grato. O Rossandro, ele sabe disso, quando ele nos vê. Então, foi um paizão aqui no mercado imobiliário, me apresentou a cidade, me apresentou como o mercado funcionava. E aí eu comecei a entender, criar as minhas conexões, né? E sempre, cara, pautado no respeito, na ética. Então, eu fui meio que autodidata após essa apresentação de Rossandro. Eu comecei a pesquisar construtoras. Tem um caso bem interessante que era o plantão do Parthenon. Eu sempre conto essa história lá no Altiplano, que era um plantão na época que meio que ninguém trabalhava, e aí eu vi aquele produto e eu falei assim, rapaz, eu acho que eu consigo pegar esse produto aqui e transformar. E foi onde eu tive meu maior número de vendas até hoje em um único empreendimento. Então isso para mim é um motivo de muita satisfação em enxergar ali naquele produto que naquele momento estava parado lá em 2016 e começar a fomentar isso na época com a ABC, que hoje não é o ABC, né? Alexandre, que também foi um cara que sempre me ajudou muito. Ele sabe o quanto eu sou grato. Então, esse respeito também para com os construtores, eu acho que é extremamente importante para que a gente possa se destacar nesse mercado, Gui. E eu vejo a galera entrando hoje, né, no mercado imobiliário, os mais novos, com aquele desejo, aquele anseio, porque vê quão fundamentado é o nosso trabalho, assim como eu, você, a Jaque e outros profissionais do mercado, e ficam naquela ansiedade da primeira venda, Sim. né? Eu tenho que vender, tenho que vender, tenho que vender. Só que a venda é consequência daquilo que a gente planta, né? Eu acredito muito nisso. Então, procura respeitar o teu parceiro, entra no mercado respeitando as bases, respeitando quem abriu os caminhos para você, porque a gente desbravou muito o mercado paraibano. Sim. Eu cheguei aqui, como a gente brinca, ainda era muito mato. Em 2015 a gente estava começando a caminhar, né? Então a gente começou a se estruturar de forma muito bacana e hoje a gente vê como o nosso mercado vem amadurecendo de forma orgânica. Sim. Nosso mercado hoje, eu vejo esse crescimento de forma muito orgânica, de fato. Eu não vejo as pessoas comprando em João Pessoa hoje pelo impulso. Existe o marketing, existem as mídias que fomentam a cidade, mas o comprador, o primeiro ponto, seja ele investidor ou morador, acredito Sim. que é algo que você passa. Quando a gente faz a pergunta, você está querendo comprar por quê? Qualidade de vida, que eu quero me aposentar numa cidade tranquila. Então veja que é um cliente que chega de forma orgânica na cidade. Ele Certo. não vem querendo apenas explorar, né? Então eu percebo muito isso. Ele vem mais já procurando sossego mesmo, já Exato. vem aquela pessoa que diz, não, eu não quero pegar tanto É, trânsito, eu quero uma coisa mais light, quero uma orla maior e assim vai. exato. Ah, legal. Sim. E empreendimento que você está dizendo aí que pegou, que eu acho ele belíssimo, Parton. Eu Eu sou acho suspeito, tenho um carinho muito ele, especial. ele é outro. Eu e a Jaque administram um lá, né? Até hoje é um xodó da gente, É, aquele prédio. eu gosto muito. Eu tenho alguns clientes lá que são bem satisfeitos, clientes que procuram comprar em outros produtos. E, enfim, eu acho que nossa história, né, quando a gente pega ela, muitas pessoas transformam suas histórias em storytelling. Eu, particularmente, não sou muito desse mercado e tá, você não me vê fomentando o que eu já fiz, o que eu faço. Eu acho que é muito meu perfil, Sim. né? Realmente eu não tenho. Pegar o que eu fiz para transformar em storytelling, transformar em marketing, talvez possa até ser um próximo caminho futuro, mas hoje eu não me vejo muito. Eu gosto muito de ter minhas coisinhas guardadas, sem expor muito meus Mais números. reservado, né? Eu prefiro. É, legal. Dailson, o mercado, a gente sabe o mercado paraibano, ele deu uma crescida muito grande do início que você começou aqui, né? 10 anos atrás, mais ou menos isso. Então, o que você acha que mudou tanto na base da construção civil aqui? Gui, pautado na base da construção civil, naturalmente a abertura de novos empreendimentos, de novas construtoras, traz também a necessidade da inserção da população, né? Sim, Então, eu acho que o paraibano hoje, ele começa a tomar mais posse da Paraíba, porque antigamente nós víamos a Paraíba em outros estados sempre de forma pejorativa. é verdade. Então, o mercado imobiliário, ele também contribuiu para isso e o paraibano hoje ele tem orgulho de falar que é da Paraíba, né? Então, isso para mim é muito bacana. Na época que eu morava no Rio, e de forma muito pejorativa, eu também sofria com isso, mesmo sendo de outro estado, mas como a gente
É do Porque lá, Nordeste? lá eles não olham a gente como pernambucano, paraibano, não, é É nordestino. É nordestino ou nordestino, Paraíba, é né? Paraíba. De forma pejorativa. Eu cheguei a morar no Rio e eu sei, só me chamavam no Paraíba. Pronto, então você sabe o que eu estou falando. Então, essa amplitude que a construção civil trouxe para a Paraíba, para João Pessoa, essa abertura mundial, eu diria, porque hoje a gente tem cliente em vários lugares do mundo, a gente não Exato. se limita apenas a João Pessoa. Né? Então, eu acho que a maior contribuição que a construção civil trouxe do ponto de vista para nós, mercado imobiliário, né? Porque existem várias vertentes dentro do mercado Dentro do imobiliário. mercado. Existe vendas, existe desenvolvimento, existe construtora, existe diversos segmentos e setores que contribuem em prol de apenas um único significado para mim, né? Na minha percepção, que é desenvolver valores. E eu acho que nós estamos num caminho muito bacana nesse desenvolvimento, nessa fomentação de valor da figura do paraibano, né? Dessa inserção da Paraíba no mundo. Então, não sei se respondo a sua pergunta de forma Sim, clara, mas para mim essa é uma das grandes contribuições que a construção civil traz para a Paraíba. ela fez crescer muito, né? A É, gente sabe que hoje o mercado, quando a gente vai para você viaja muito em outras capitais. sim, E uma coisa que a gente teve um ano que já viajou muito no Nordeste, a gente fica deslumbrado hoje com os produtos que a gente tem, sim, que é uma coisa mais linda do que a outra. sim. E uma coisa a gente busca muito verde, né? As construtoras cada vez vão evoluindo mais. Não é Sim, aquela coisa mais antiga, aquele caixão que ele fazia ali, isso. pronto, o pé direito duplo, aquela coisa só. Não, isso não existe. Hoje eles brincam e brincam com as ruas, com os prédios, um mais bonito do que o outro, o verde não O sai cenário nunca, mudou, né? o cenário mudou. Sim, Então, quando a gente vai para outro estado, quando eu olho assim, não, caramba, um prédio desse tamanho, uma orla dessa. sim, Bom, então, como a gente está falando sobre o desenvolvimento de João Pessoa, eu estava dizendo que eu acho hoje o painel que a gente hoje coloca nas ruas, nos prédios, algo surreal. Isso sim. a gente sabe que a gente tá. E você é um cara que busca outras cidades a trabalhar. O que você acha de diferente? Hoje você atua como corretor em Salvador. Sim. Tem o Cresce Bahia também, Cresce né? Bahia também. Você cresce todo o canto. É Rio de Janeiro, Bahia, vai para onde mais, hein? Vamos acompanhar ele, gente. Qual a diferença que você está achando assim? Hoje a gente sabe, óbvio, que Salvador é uma capital, nem se compara. Sim. Mas assim, com estrutura, é diferenciado. Mas o mercado imobiliário, qual a diferença que você pode pontuar aqui para a gente? Gui, só pegando um gancho do que você falou anteriormente, né, sobre a questão de como João Pessoa se desenvolve, Sim, eu acho que hoje a gente tem um ponto muito favorável e importante para a cidade, que inclusive está em larga discussão nesse momento que nós estamos vivendo, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, aqui em João Pessoa, né, a famosa Lei do Gabarito, que traz um respaldo assim de forma espetacular para o desenvolvimento e fomentação da cidade, sim, preservando as alturas dos edifícios na beira-mar, garantindo e permitindo o que você falou há pouco, ventilação, sombra, sol, de forma tudo muito organizada e em, em, em equilíbrio com o meio ambiente. Né? Então, isso é um ponto que, para mim, é indiscutível quando a gente chega em qualquer outra cidade, quando a gente começa a discutir, exato. esse é um ponto que a gente ganha fácil. Quando a gente compara João Pessoa com outros mercados que eu tenho visitado, como Salvador, como Rio de Janeiro, Rio de Janeiro é uma cidade onde a gente vende endereço de forma muito específica, certo? Então, obviamente, existem as zonas periféricas, como em todos os lugares, mas quem busca a qualidade de vida, quem busca estar mais confortável, ele busca o endereço. Eu quero morar em tal endereço, em tal empreendimento. Então, isso é muito segmentado no Rio de É muito Janeiro, objetivo, muito né? objetivo, extremamente. Então, é um outro mercado de maturidade, um mercado também de outras camadas sociais, eu até diria, financeira. Quando a gente vai para Salvador, é um mercado que ele é muito cultural, é um mercado que ele revive muito e cuida de sua história, de forma da preservação histórica, e que vem passando agora por um momento muito bacana, que são os retrofits.
que é o que a gente ainda não escuta falar em João Pessoa, como eu tinha falado para você de forma anteriormente. João Pessoa hoje ela cresce de forma muito orgânica, mas valorizando sempre o novo, Novo. né? Então a gente está sempre no lançamento, sempre na novidade. A gente ainda, a gente tem aqui talvez um caso que foi o caso da ABC, Sim. da ABC Construções, que demoliu 2 prédios e construiu o Legacy, né? Mas não é um retrofit, é reaproveitar o terreno. Eu faço a demolição e eu construo um novo edifício. Mas não houve ali a preservação daquelas histórias, daquelas memórias. Tá tudo certo. É como a cidade busca caminhos de se desenvolver. Mas a gente tem muitos prédios bacanas hoje em João Pessoa, já com uma certa idade, que precisam desse retrofit, que precisa dessa valorização e também do resgate da nossa história, que é um ponto que eu acho que a gente falta desenvolver muito. O nosso centro histórico é lindíssimo e diversos empreendimentos estão largados, estão quebrados, e não existe um olhar público, não existe um olhar privado de forma incisiva em querer reconstruir aquilo. É diferente quando a gente vai hoje em Salvador. A gente pega o centro histórico, né? Claro, tem uma deficiência gigante, porque não é só querer fazer, existem órgãos que cuidam, como o IFAM, e a gente sabe como é difícil organizar as coisas dentro do Brasil e depois chutar o gol e fazer a coisa girar. Não é fácil. Não é. Né? Mesmo o grande empresário querendo, nem sempre ele consegue. Né? Então, eu acho que Salvador ele traz muito esse olhar de quem compra por história, né? De quem, poxa, aqui já foi um lugar tão bacana como, por exemplo, o Palácio dos Esportes, que é um prédio que está sendo muito fomentado agora lá em Salvador, que fica na Rua Chile, que foi a primeira rua do Brasil. O próprio Hotel Fasano, que é um retrofit, onde foi o Jornal à Tarde, um prédio também com bastante história e hoje é um hotel de luxo. Então a gente deixa muito se perder. Nosso Porto do Capim é lindíssimo. A gente tem diversos empreendimentos ali que poderiam sim chegar a esse mercado de talvez de hotelaria, de residencial de luxo, mas a gente não olha para onde nós crescemos como história, porque a gente se foca muito na praia, muito no litoral, muito no litoral. Eu estava acompanhando, teve uma corretora de Brasília. A gente estava acompanhando o pessoal, ela estava aqui, disse, que bacana, tá aí, bem-vinda à cidade. E ela fez, eu acompanhando o story dela, ela foi e fez uma postagem do quê? Do centro histórico. Sim. E ela fala uma frase bem engraçada. A praia não se discute de belíssimo. Mas aí colocou o nome do prefeito, Cícero Lucena, vamos resgatar o centro histórico. Com certeza. E ela marcou ele lá, que eu vi ele, putz, já veio bem afiada, né? Já vem afiada, porque ela conheceu a praia, conheceu os pontos turísticos, Sim. e quando foi para um lado para conhecer a história da cidade, não é tão bacana. Porque a única coisa que tem ali é o Hotel Globo, que a gente vê ali, que ainda tem, que é bacana, mas aquela região ali à noite é largada. É um local que não tem vida, né? E a gente vê o quanto de igrejas que a gente tem, aquelas ladeiras ali que para andar é tão cego, que eu já andei, já pedalo ali à noite e a gente sabe como é. E quando você fala assim em ter uma parte de um retrofit ali para gerar algo melhor, isso está corretíssimo. Eu acho que ainda aqui dentro de uma pessoa a gente precisa olhar muito a parte do centro e valorizar também a parte da praia, como sempre, mas o centro não deixar ficar tão abandonado, né? Eu acho que falta bastante equilíbrio. E nós, enquanto fomentadores do mercado imobiliário, Gui, a gente tem na mão um poder de fala muito grande. Sim. E aí depende muito de como a gente quer canalizar isso, sabe? Se a gente quer canalizar para cada vez mais venda, 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 comissão, comissão, comissão e deixa o social de lado, ou a gente tenta trazer um pouco do social, um olhar mais humano, porque a partir do momento em que você traz esse olhar, o teu repertório começa a mudar. Sim. E o repertório ele também muda através de vivências, através de contato, através de novas experiências. Só que as pessoas, por muitas vezes, se limitam apenas a pensar que as experiências elas estão pautadas no financeiro. E nem Não sempre. é isso. Por diversas vezes, quando eu vou ao centro histórico de João Pessoa, eu me conecto com muita história bacana, sabe? Com prédios que a gente olha, poxa, aqui foi casa de fulano, a Casa da Pólvora, que tem uma história muito bonita também, né? As igrejas, como você bem colocou, e não é olhar sobre, vou olhar para a igreja como religião. Não, é olhar para a igreja como resgate histórico
de quem nós somos. E eu falo nós porque, mesmo sendo paraibano, eu sou pernambucano, mesmo sendo pernambucano, eu sou daqui da divisa. Eu sou de Pernambuco, então a minha cidade divide Paraíba, Pernambuco, Itambé e Pedras de Fogo. Eu sou lá de. Então, como eu estava falando, Gui, eu sou de Itambé, né, da divisa com a Paraíba, e também Pedras de Fogo. Então, eu sou mais paraibano do que pernambucano, porque João Verdade, tá mais Pessoa pertinho. é a minha primeira capital referência. Né? Então, olhar para João Pessoa, para mim, sempre foi um olhar muito atencioso, muito carinhoso, porque todas as demandas do meu interior a gente resolvia aqui, seja saúde, seja educação, tudo que fosse de serviço, nós tínhamos que recorrer à capital paraibana. Então, sempre fui muito conectado com João Pessoa nesse ponto de vista, como pessoa. E aí, quando a gente tem uma frase do Carlos Ferreirinha, que para mim hoje é uma das maiores autoridades quando a gente fala de luxo, de outros mercados, né? Para mim, Carlos Ferreirinha, quando ele fala que o paladar não retrocede, ele não está falando de comida, né? A gente está falando de acessos, a gente está falando de repertórios, do que a gente consome de forma literal. Então, quando você acessa um restaurante que sirva um prato que atende ao teu paladar, talvez com um custo mais elevado consequentemente, um prato mais elaborado, o sarrafo fica muito difícil de você querer voltar para o feijão com O arroz. feijão com arroz. E isso eu levo para a vida do ponto de vista quando eu proporciono ao meu cliente um atendimento alto padrão, porque o alto padrão para mim, quando a gente vai para o mercado, muitas pessoas se intitulam corretor de alto padrão. O que é alto padrão para você? O que é luxo para você? Quais são os seus acessos no luxo? Então isso é muito importante que as pessoas tenham muito claro para que não pequem e não comecem a se tornar pessoas arrogantes, pessoas que não têm entendimento, né? Pessoas que não consomem esse produto. Então, é muito bacana quando a gente fala com lugar de fala. Sim. Né? E você pode ser humilde ao ponto de falar: não, eu tive alguns acessos ao luxo, mas em João Pessoa, por exemplo, a gente conta a dedos alguns produtos que se encaixam nesse perfil de produto. Né? Então, o alto padrão para mim é pautado no atendimento que eu proporciono. Sim. Seja ele um cliente de 100 mil, seja ele um cliente de milhões. Eu vou sempre me posicionar com um atendimento de alto padrão, trazendo conhecimento, trazendo segurança jurídica, né? Trazendo o meu histórico para que o cliente saiba com quem de fato ele está fazendo o negócio. Né? Então, tem uma coisa que eu valorizo muito, e eu até sou um pouquinho cuidadoso, lá no Google, que hoje é onde todo mundo nos conhece, né? Todo mundo quer seguir e dá um Google. Quem é Guilherme Rodrigues? Aí vai lá opa, quem é Dailson Dutra? Então, hoje, quando eu entro no Google e coloco o meu nome, eu faço isso repetidas vezes, porque eu gosto de olhar, vê lá, corretor de imóveis, 5 estrelas, quase 90 avaliações, de forma muito orgânica, de clientes que vão ali falar sobre meu trabalho. Isso, para mim, é alto padrão. Sim. Isso, para mim, é motivo de muito orgulho, porque eu sei que o que estão falando ali condiz com aquilo que eu compactuo, Sim. com a minha filosofia de vida, e eu sei que é aquilo que, de fato, eu faço. Né? Então, sempre me colocar no lugar do cliente, seja ele investidor, seja a primeira moradia, seja um contexto familiar. Então, eu acho que essa tem sido uma das minhas maiores contribuições para o mercado imobiliário, não só paraibano, mas os quais eu atuo. Né? Então, eu me posiciono muito dessa forma. É assim, né, Dailson? A gente tem que entender que a gente é uma empresa. A gente tem um nome. Sim. E além disso, a gente, além de ser o PJ, a gente é pessoa física. Sim. E a gente responde pelos nossos atos. Exato. Então, se você não é um ótimo corretor, porque assim, não adianta ser um bom corretor. Se você é Minha Casa e Minha Vida, seja bom na Minha Casa e Minha Exato. Vida. Se você é no médio padrão, seja bom no médio padrão. Se você se intitula como alto padrão, seja bom no alto padrão. Viva aquilo. Porque é muito fácil eu dizer que sou alto padrão e não viver o alto padrão. Então não faz sentido. Exato. Entendeu? E a gente vê que hoje o pessoal olha muito isso. Então aqui está uma fase, como você falou, de todo mundo alto padrão, alto padrão. Uhum. Mas, cara, o que é o alto padrão para cada pessoa? Exato, a percepção muda muito, né? Muito, muito. Às vezes para mim é uma coisa, para você é outra. Entendeu? Exato. Daí,
Vamos falar aqui sobre perrengues. Eu adoro essa parte de perrengues. Essa é É essa que o eu sei que, que todo mundo tem uma o que história ninguém boa para mostra, né? contar, o que ninguém mostra, os É. bastidores. Qual foi um perrengue que tu já passou no atendimento? Cara, passar perrengue em atendimento, eu não recordo. Eu passei perrengue grande de cliente que veio de fora e que eu não conhecia a pessoa, não sabia onde ela vinha, era uma cliente que vinha da Suíça, isso lá em 2016. Era uma cliente que me inspirava muita desconfiança, Sim, e na época eu morava em Intermares, e aí tem muito tempo já a história, mas em resumo para vocês. Eu não queria dar carona à cliente, ela tinha me pedido carona. Ah, você me dá então uma carona para a gente ir até o produto, sendo que eu fiquei tão desconfiado que a pessoa não tinha fotos, não tinha nada, dizia que era uma mulher, dizia que era uma mulher muito rica, né? Fazia questão de ostentar isso. E aí o que é que eu fiz? Eu falei para ela que eu estava em mudança, que eu não iria conseguir dar carona a ela porque o meu carro estava carregado de coisas da minha mudança. E eu fui atender a cliente lá no altiplano com o carro cheio de cadeiras. Então, esse foi talvez o maior perrengue que eu passei para não dar carona a cliente. sim. E aí, quando a gente chegou, o meu sétimo, oitavo, décimo sentido estava extremamente alinhado com o que eu estava pensando sobre a pessoa, o pré-julgamento que eu fiz. Tenho até hoje 8 contratos assinados, reconhecido firmas, e nenhum deles foi pago. Era uma pessoa que estava vindo para o Brasil, e aí 8 imóveis foi só aqui em João Pessoa. Ela comprou 8 imóveis aqui comigo, comprou 2 em Recife, da Cirela, porque ela sabia que eu era corretor da Cirela, recém-chegado, estudou toda a minha vida, e também comprou no Rio de Janeiro, o Le Parque Boa Viagem e o Le Parque Barra da Tijuca. E aí, nesse momento, eu envolvi arquiteto para desenvolver projeto, a mulher fez tudo, depois ela pegou todos esses contratos, eu acredito que ela queria dar algum golpe lá na Suíça, e sumiu e não pagou nada até hoje. Meu, Então, eu estava certo em não querer dar carona para ela. tava, viu? Tava, tá vendo E aí eu que tenho até hoje esses contratos e a guardados. gente sabe que a vida de corretor é isso, né? A gente dá de cara com cada situação, principalmente essa. E quem sabe muito dessa história, porque foi em parceria com ela, é Fernanda da Enlace. E é, Fernanda estava comigo nesse perrengue. Pergunta para ela que ela vai contar. eita, Fernanda, a gente se encontrou com ela, acho que foi num evento da Massai. Veja aí, o evento da Massai. Amor, Fernanda. fala um pouquinho mais de água. Aqui eu tô pedindo aqui a minha queridíssima esposa que me traga água. Enquanto ela tá colocando água, gente, falar aqui do nosso patrocinador, que é a Maximiza Seguros. Você aí, corretor, que vai fazer sua locação, título de capitalização, seguro incêndio, tá? Dá para fazer direto com a Maximiza. E também o seguro locatício, né, gente? Você aí que não quer mais trabalhar com a calção fiança, isso já é um ponto positivo para você e colocar aqui o seguro com a Maximiza. E outra, falar bem para você, já soltando o spoiler, vem um evento aí só de locação com a Maximiza esse ano, viu? É o que eu posso só dizer. Fora isso, fique calado. E outra coisa, falar da Tudo Ok Vistoria, corretor, você que perde tempo ainda fazendo vistoria, entre em contato com a Tudo Ok Vistoria, que eles estão lá para te dar um suporte, vai te ajudar. Vistoria rápida, 72 horas, entrega a você. Fácil, fácil, fácil. Lá o QR Code, você foi lá, as fotos ficam bem legíveis, vídeos, tá ok? Espero você com a Tudo Ok Vistoria. Daí, voltando aqui, hoje eu também vou falar aqui de o manual da corretagem, né? Para corretagem imobiliária 1, 2 e 3 da Carolina Pavão. Que tá top. Você, corretor, não perde tempo. Não perde tempo. Vocês às vezes não estudam. Tem 3 livros que eu vou deixar que vai subir aqui para você. E vai subir uma vinheta falando bem direitinho desses manuais aí, que é para você, corretor, que entrou no mercado. Até para os que já estão no mercado há bastante tempo, estudar e ler direitinho esses livros, viu? Vale muito a pena. Voltando aqui com o meu amigo Dailson. Viu aí, né, Dailson? Vamos Como lá, a Gui. gente hoje está. A É, gente é o os garotos negócio de tá propaganda. chique. O negócio tá chique, gente. Tá assim. Meu amigo Gui.
Vamos lá. A gente... Daílson, falou desse perrengue que aconteceu, mas não é só de flores que a gente vive, né? Com certeza. Hoje. Você já passou outros perrengues pesados que eu sei. Não vamos falar, mas eu sei. Mas um conselho que eu vou pedir que você dê aqui para essa leva de corretores que entrou no mercado agora, que estão aí meio que o que que eu vou fazer? Sim. Dá um conselho a esses corretores. Perfeito, Gui. O mercado imobiliário, o nosso, ele ainda está num processo de maturação. A gente ainda é muito verde. A gente ainda é um mercado muito pequeno, ainda muito local. Então a gente se conhece muito. A gente conhece muito quem são os corretores. A gente tem uma rede muito conectada, né? Talvez sejamos do Brasil o maior mercado de autônomos. A gente tem Sim, muitas imobiliárias porque cada um de nós somos um CNPJ, exato. certo? E cada um tem seu escritório, mas a gente tem poucas imobiliárias de portas abertas para treinar corretores, né? Então, assim, eu tenho o meu escritório, você tem o seu e tantos outros. Então, eu sempre penso que trabalhar de forma honesta, de forma ética, de forma responsável é o melhor caminho para colher os frutos no futuro. E o nosso mercado hoje ele não se limita apenas à locação e vendas, como já foi um dia. Nosso mercado hoje ele tem vendas, locação, administração, e tudo isso, se você não tem comprometimento com seus clientes e principalmente com os seus parceiros, desculpa, você está na profissão errada, sobretudo aqui em João Pessoa. Né? Então, talvez se servir como conselho, né, é respeitar, ser ético, ser honesto, né, colocar a mão na consciência, porque a gente sabe, Gui, todas as vezes que a gente vai fazer algo que vai prejudicar alguém, a gente sabe, é só a gente se autoconsultar. E quando a gente faz essa autoconsulta, a gente tem muitas respostas. Né? Então, eu faço muito isso. Ah, Dailson, aconteceu essa situação, calma aí, deixa eu consultar o meu eu. Como que eu, Dailson, gostaria de ser tratado pelos corretores top? Ah, eu gostaria de ser tratado dessa forma, então eu vou tratar o corretor top da forma que eu gostaria de ser tratado. Né? Parece clichê, mas é algo que dá super certo. Então, tenho feito isso, faço isso a minha vida inteira, levo isso para minha vida pessoal, profissional, familiar. Essa é a maneira qual eu me comporto diante do mercado A imobiliário. ética, né? Né? A gente tem que ter a ética em cima de tudo, buscar conhecimento, não ficar no achismo, Sim, que hoje a gente sabe. Pode-se dizer até que a Jaque falou uma vez que ela disse que lá atrás era mais difícil a gente ter um conhecimento. consumir, né? Com É, certeza. absorver conhecimento dos mundos. Hoje não, hoje você vai na internet, você encontra muita gente que fala de produto, muitos advogados, Sim. contadores bons, eu até indico, hoje a gente tem a nossa advogada Carolina Pavão, hoje tem a nossa contadora que é a Thalita. Nossa, e são pessoas que você tem que buscar, né? Porque você tem sua empresa e você não vai querer que ela afunde de uma hora Sim. para outra. Porque assim, um erro. Tem um movimento novo, Gui, que eu venho percebendo, né, que existe o mercado imobiliário ele é muito diverso e ele tem vários segmentos aonde você pode não dar certo com vendas, como você falou daquele estagiário, mas ele pode ser alguém bom em burocracia. Sim. E no cenário que nós estamos vivendo agora, quem for especialista em burocracia vai se dar muito bem, sobretudo agora da nova tributação que a gente vai passar a ter no mercado imobiliário. Sim. Então a gente sai do cenário, né, tirador de pedidos ou apenas consultor imobiliário e a gente passa a ser estrategista do mercado imobiliário. Então eu acho que esse movimento que a gente vai começar, já estamos vivendo na verdade, né? Eu acho que você já recebeu alguns clientes, Gui, já que como é que eu vou fazer daqui para frente com os meus imóveis, como é que eu vou alugar, como é que eu vou declarar. Então, o corretor de imóveis que não se atualizar para esse novo momento em que nós vamos passar agora, né, sobretudo da pejotização dos imóveis, porque assim como a gente, cada imóvel também vai ser um Vai ser PJ. um PJ. Então, ou você passa a ser um estrategista para atender as demandas daquele cliente que você conquistou, que a gente fala, né, muitos, porque minha carteira de cliente, enfim, não vou nem entrar nesse assunto, mas ou você tem conhecimento jurídico
para tratar, para trazer para a mesa do teu cliente e ganhar ele com a tua percepção, com o teu conhecimento, com aquilo que você entrega, ou desculpa, o tirador de pedidos não vai mais se sustentar no mercado imobiliário, E já não tá, né? Já não entendeu? tá. Ele já, Não, já tem muito que entrou. É exato. como eu falo. Entra uma leva, mas sai É, muita gente. E até o Gustavo do Cresce tinha comentado isso com a gente. Ele pegou e disse, não, do mesmo jeito que entra, sai muita gente. sim, E aí foi uma parte que até o presidente disse, ficou preocupado, porque entrou um número novo, que a gente é crescente, né? A sim, gente não para. E saiu muita gente. E até como eu acompanho muito os corretores, e eu vi aqueles que eu acompanhava não são mais, já foram para outros segmentos, sim, já com estão fazendo certeza, outras coisas, porque não é fácil. com Não certeza. é fácil ser corretor, a gente sabe disso, não é fácil. A gente vê a loucura que é do dia a dia e o que deixa a turma. É aquela história. A Netflix engana você, viu? Não vá pensando que é aquela vida de luxo que não é. Eu digo a Não é você, mesmo. não é. E só mostra o lado bom, o lado de roupas, festa, farra, mas o lado do perrengue, de conhecer documentação, de conhecer um financiamento, Sim, que tudo isso envolve na nossa profissão. E falando sobre a questão da tributação, a gente, como a gente administra, já entrou em contato com alguns corretores, com alguns clientes nossos, e foi uma coisa que ela disse, gente, quando eles começam a perguntar, eu disse, eu não vou conseguir informar tudo, pois sim, eu não sou a contadora. sim, com Mas eu certeza. vou passar aqui o contato da contadora para eles entrarem em contato e ela passar as melhores informações, mais Sim. clara, porque assim, a gente é corretor, né? E quem vai passar a maior segurança em algumas coisas que passa para a gente é o contador, mas Não, ainda com a gente certeza. joga lá, ó, fala com ele. Com certeza. Eu acho que acho não, não é um achismo mesmo, é uma maneira de lidar. Se faz parte da minha alçada jurídica, da Sim, minha alçada burocrática, trazer que seja uma inserção do assunto para os sim. clientes, eu vou fazer. Tem que fazer. E isso de forma muito tranquila. Aquilo que eu não sei, eu vou buscar Sim. adquirir conhecimento para trazer. Porque quem está na ponta na hora da venda, eu não tenho como pegar o contador e falar, ei, vem Vem cá, porque eu cá. quero que tu me ajude aqui na venda. Não. Quem- A gente tem que saber ali o que tem que saber, o E, básico mesmo e para tem que mostrar. saber de forma muito, na minha opinião, Claro. contundente, de forma muito clara, de forma muito Sim. objetiva, para que o cliente entenda e sinta-se seguro. Porque, Gui, quando eu tirei o meu crédito, eu sou o número 8.117. Talvez hoje a gente já está em quanto? Hoje a gente tá batendo os 20 mil. 20 mil já? Pronto. Eu acho que já, né? Então, você imagina, se o cliente ele chega para mim e pergunta, Daílson, como que está a questão da lei de uso e ocupação hoje em João Pessoa? A primeira coisa que eu vou falar para ele é, olha, hoje ela está em discussão. Tem esse cenário, mas ainda indefinido. Sim. Então, eu estou trazendo uma resposta imediata para ele, vai depender do entendimento dele, plausível ou não, satisfatório ou não, e cabe a ele tomar a decisão de comprar ou não o imóvel Hum. nesse cenário que a gente está vivendo hoje, né? Acredito eu que as coisas se resolvem, porque eu acho que para onde caminha a humanidade é para resoluções de problemas. Então, se a gente tem um problema hoje, a gente vai resolver, não dá para ficar tapando isso com a peneira. Acho que a gente tem que ser muito claro com os clientes. Mas você tem que saber o básico que a tua profissão diz. A gente tem Sim. diversos artigos que regem a nossa profissão e que agora há pouco, né, você até falou da questão de que eu sei de algumas coisas, mas não vou contar. Que eu tomei uma pernada de um cliente, de um cliente não, de um corretor, e como era um cliente que eu tinha uma relação muito boa, muito próximo, e aí eu errei, eu não peguei o termo de exclusividade, porque ficou de boca. Foi. E aí aquele outro corretor se apropriou dessa situação e eu fiquei sem documentação que comprovasse o meu vínculo. Então, ou a gente aprende a trabalhar de forma documentada, de forma clara, ó, é preto no branco, porque aí eu garanto os meus direitos e também preservo os teus. Então a Sim. gente tem que aprender que o mercado paraibano ainda não trabalha dessa forma. A gente Hum. trabalha muito com o filho de quem é você, quem é Daílson, a gente ainda é muito isso.
Mas naturalmente o mercado vai amadurecendo, a gente tem que tomar esses cuidados. Sim. Né? Então, fica de lição os aprendizados. Tomei agora uma pernada gigante por falta de ter me documentado. Eu sei que o direito é meu, eu sei que a garantia é minha, eu entendo dos artigos, entendo dos códigos, entendo da lei que rege a minha profissão, mas eu falhei. Eu não me documentei. E aí, quando eu não me documento, eu abro brecha para vários entendimentos. Você falando assim sobre essa parte, a gente como profissional, correr atrás, fazer o feijão com arroz, né? Que a gente diz, fazer o feijão com arroz O bem básico bem feito, feito. né? Porque assim, a captação do imóvel precisa dessa documentação, isso, e às vezes até o próprio cliente, o proprietário, ele olha pra gente, mas não precisa disso não precisa, tá aqui que o Cresce exige que a gente faça isso, Exato. eles ainda ficam, mas eu vou ter que assinar, não, o senhor não tá assinando nada de errado não, aqui, lê Leia. direitinho, tá aqui, essa é a documentação que a gente precisa pra gente trabalhar seu imóvel. Sim. Aí o cara, então, é isso, eu digo, tá bom, e eu já passei por situações assim, na hora de captar um imóvel, o cara foi até grosseiro comigo, porque eu disse, ele tá com saldo devedor? Aí ele fez, tá. Aí eu disse, tá, tem quanto? Ele, não, sua obrigação é vender. Uhum. Aí eu, como é? Ele disse, sua obrigação é vender. Eu disse, não, pra mim vender esse imóvel eu tenho que saber como é que ele tá. É, com certeza. Aí eu nem trabalhei mais no imóvel dele, só pela grosseria. A demissão do cliente ela é super importante. E hoje a gente A gente tem que saber. aprendeu, e hoje até, até o Diego passou aqui, com a gente, o Diego Dantas, e ele falou, ele disse, eu aprendi a demitir. Ele disse, eu não quero dor de cabeça mais. Eu vou fazer o meu trabalho, eu faço ele correto, mas eu tenho que aprender a demitir. A Jaque aqui já demitiu alguns clientes Sim, também. mas é importante até para o nosso bem-estar psicológico, para a nossa paz, porque, como você trouxe lá no início, né, nós somos um CNPJ, mas a gente também é uma pessoa física, é o nosso nome que está na ponta, e perguntas claras exigem respostas claras. Se a pessoa traz uma nuvem escura para uma pergunta tão clara quanto o senhor deve, a pessoa que está te abrindo a oportunidade de você comercializar um ativo que ele tem na mão, um bem imobiliário, eu estou devendo 100, 200 mil. Qual a dificuldade? Sabendo que essa dívida ela faz total diferença para a gente saber se um cliente for financiar, se ele for quitar à vista, para a gente poder elaborar um contrato, um percentual de entrada. Né? Então, esse tipo de cliente eu demito também ele de cara. Eu nem perco o meu tempo, porque eu sei que eu vou ter dor de cabeça. Nossa, já foi, pra mim já foi um saco, principalmente quando ele disse, não, sua obrigação é vender. Peraí, eu sei que minha obrigação é vender, mas eu preciso saber o que eu estou vendendo, Sim. né? Que a gente chega num canto, a casa às vezes não tem documentação nenhuma e a pessoa quer botar. Não, vamos vender, dá para vender a casa aí. Outra coisa que acontece é, fizeram uma obra grande na casa e não averbaram. Sim. Aí lá se vai a gente correr atrás de toda a documentação. E eles não entendem isso. Sim. E acham que é só. Tá aí, resolve. A gente já deu. Tá. A minha cameraman aqui me atrapalhou, mas tudo bem. Eu hoje, né, entre ontem e hoje, a gente começou um processo de uma venda de PJ para PJ. Né? E aí o cliente me perguntou, Daílson, mas como que eu faço para criar uma holding familiar, para proteção, para blindagem patrimonial? Porque venderam muito essa questão da blindagem patrimonial, mas como que funciona a blindagem patrimonial? E aí pode ser até um tema para outra, uma pauta para outro encontro, Gui. Mas as pessoas chegam com informações muito soltas. Né? Porque eu vou criar uma holding, em tantos dias eu crio, a gente joga o imóvel aqui, eu já fico blindado, protegido. Não, querido. Não é assim que funciona. E entender a origem do imóvel, quais são as certidões que eu tenho que tirar de um imóvel antes de vender. Inúmeros corretores, preparei a compra e venda, aí chega lá na hora de registrar, de escriturar, faz a escritura. Quantas vezes eu pego uma escritura sem estar registrada, Gui? Cadê o registro? O que é o registro? Mas e o curso do Cresce que o cara fez lá atrás para entender sobre a parte documental? Então, assim, eu já peguei inúmeros casos de imóveis que têm a escritura, mas que elas não foram registradas e o comprador confia e acredita que o documento está no nome É o dele. nome dele. De fato, ele tem uma escritura, mas ela não está registrada. Então, valor zero. Então, é esse tipo de cuidado, é esse tipo de atenção que eu, lá no meu escritório, eu faço questão de fazer.
eu não terceirizo documentação, Uhum. eu não terceirizo o contrato. Né? Eu tenho um contrato que foi feito por um escritório de advocacia, que naturalmente eu vou atualizando ele junto com esse escritório, mas quem digita, quem insere, quem remove, tudo sou eu, porque eu tenho total consciência do qual conteúdo está sendo produzido e qual efeito aquele conteúdo vai produzir naquele contrato, né? Uhum. E aí tem uma parceria também excelente com um cartório para a gente fazer nossas escrituras e posterior os registros. Mas essa parte de documentação, como eu falei para você no início, quem tiver preparado nessa nova onda que a gente vai surfar agora, eu acho que vai se dar muito bem. Vai estar muito bem. Vai. Não vai ficar tão perdido, né? Porque a gente sabe. É como a gente tá falando. É o feijão com arroz bem feito. Não tem. Não adianta só fazer o pedido. Não, Sim. você tem que ir ali passo a passo. Como é que você tem que fazer até chegar aqui? Não adianta tu botar o carro na frente dos bois. O pessoal pensa na comissão na frente, depois. Eu tenho. Desculpa te cortar, mas eu tenho uma Não. percepção que eu busco entender de pessoas. Tá? Então, assim, independente da venda. Primeiro eu entendo da pessoa, eu entendo as necessidades das pessoas, eu me integro da vida da pessoa. E aí sim, eu acho, porque é muito difícil para mim abrir a minha vida financeira se você me vem agora com uma pergunta que muitas vezes me soa até como grosseira. Quanto que tu ganha? Né? Mande seu imposto de renda. Para mim, isso por muitas vezes me soa de forma invasiva. Então a gente tem diversos meios, técnicas da gente chegar a essa pergunta e ela vir de forma muito fluida para as nossas mãos, né? Então quando eu pergunto para um cliente, qual tipo de viagem o senhor gosta de fazer? Quais restaurantes o senhor frequenta? Eu já vou tendo uma percepção muito grande em insights de quem é o tipo de perfil, qual é o perfil do cliente que eu estou conversando, sabe? Sim. Então, quando eu chego com essa pergunta para ele, o senhor pode compartilhar, por gentileza, o seu imposto de renda? Por muitas vezes eu nem peço. Eu Ele mando o checklist para ele já. e ele já me entrega. Porque Já. gerou confiança. Exato. Então, e aí a experiência, né? A gente Isso não tem como exigir do iniciante agora, porque ele vai ter que galgar esse caminho. vai sofrer um pouquinho, Não né? tem E, como. e é como a gente disse, cada venda são situações diferentes. Total. Não é a venda que eu fiz aqui, a 10 vendas depois vai ser a mesma. Não vai. É cada venda é situação É diferente. personalizado. E tem que entender muito bem do cliente. Né? Às vezes a gente, como corretor, eu até falo por mim, às vezes eu perco até um pouco a paciência, porque a gente às vezes tenta entender, já está cansado do dia, e para entender do cliente, aí tem que parar, respirar, ver aonde é a dor dele, Sim. né? Para a gente tentar caminhar ele para uma melhor solução. Porque às vezes nem sempre todo cliente consegue, vai conseguir pagar aquele valor. Às vezes ele Uhum. almeja tanto, mas não chega no limite. E a gente tem que entender, não correr logo, vamos fechar aqui a venda e fazer. No final, se não entender a situação dele, É. ele não vai conseguir pagar o imóvel, vai dar um problema lá na frente, e é sempre o corretor que é o elo mais fraco. Com certeza. Então, é isso. Outro dia, uma situação bem, bem bacana, bem interessante. Caísa, da Galvão Amorim, que é uma parceira que eu gosto muito. Desde a época de corretora, agora gestora comercial, é alguém que eu admiro muito e gosto de verdade. Ela chegou aí eu fui entregar uma lembrancinha para ela, ela disse: amigo, pelo amor de Deus, você tem um cartão social com o seu nome que você escreve à mão. Eu falei: amiga, então, eu me conecto com pessoas. Eu gosto disso, eu gosto de escrever. Eu gosto de colocar na caneta, de colocar no papel aquele sentimento que eu estou sentindo com relação à pessoa. Então, na maioria das vezes, não é sobre o preço do presente. É o que você transmite para aquele presente, para um cliente, para um parceiro. Então faz total diferença, porque as pessoas, Gui e Jaque, cada vez mais eu percebo que elas estão desassistidas. E aí, quando a gente chega com esse amparo, com esse abraço, que não necessariamente é um Assusta, abraço né? físico, a gente assusta. Assusta. É a mesma coisa de falar atendimento humanizado, parto na saúde humanizado. Não sei se você sabe, mas eu também sou da saúde, né? Sou formado em odontologia, não exerço, nunca exerci. A odontologia humanizada. Gente, eu sou humano. Eu não preciso estar com o discurso de atendimento humanizado porque ele é inerente a mim.
Eu nasci humano, então a partir do momento em que eu não te trato como ser humano, o errado sou eu. Então, se eu não entendo de pessoas, não só no mercado imobiliário, mas na vida, eu tô errado aqui. Para mim não faz sentido, sabe, continuar. Então, tenho 34 anos, são 16 me dedicando ao mercado imobiliário, né? Não sei quantas vendas eu fiz, não me Mais de intitulo, 30 cresce, não me entendeu? intitulo quantas vendas, não tenho esse número, não tenho, né? Mas, enfim, sou muito feliz na minha profissão. Acho que já contribui muito. Tem uma parcela significativa no mercado imobiliário paraibano, no mercado imobiliário carioca. Agora entrando em Salvador também, tentando fomentar o mercado por uma outra perspectiva. Que está sendo um ponto difícil para você ser entrado em Salvador. Tem sido. Tem sido porque eu gosto muito de João Pessoa. E aí são algumas questões pessoais, né, que você sabe, que me levam também a entrar no mercado imobiliário baiano, que é um mercado mais maduro, que é um mercado que precisa de muita atenção, como eu falei para você, a questão da parte histórica da cidade, a parte de documentação ela é muito mais agressiva Uhum. do que a nossa. Então, a IFAM, IFAM, prefeitura, cartório, são vários outros órgãos. Dentro do IFAM tem outras repartições e aí a gente tem que estudar um pouquinho de cada um para a gente entender como que a gente consegue vender isso para o cliente e também transformar isso no storytelling, trazer essa conexão com o cliente, com o que é local, com o que é regional, que é uma coisa que eu gosto muito de ver isso na Bahia. A gente vai ali para o litoral norte, eles vivem muito a Bahia. A gente vai para o litoral sul, eles vivem muito a Bahia. Então a gente tem um litoral sul na Paraíba lindíssimo. Eu sou suspeito porque eu morei em Tabatinga há alguns anos e que a gente não enxerga um desenvolvimento na região. Um lugar lindo com praias lindas. Então se a gente tem o discurso de litoral, 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 praia, 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 né? Por que a gente não valoriza o nosso litoral sul paraibano que é tão lindo, né, que é gostoso, que é incrível aos olhos. Então, eu acho que o baiano, ele se apropria, sabe? Ele fala assim, Isso é isso meu. é meu, ninguém toma. A Você gente, não vai desmatar, você não vai demolir. Se você quiser construir, vai ter que construir sob palafita, você vai dar o seu jeito. Existe um desenvolvimento imobiliário em uma região chamada Baixio, na Bahia, que, cara, para construir lá, os empresários, os privados, estão penando com as licenças ambientais. Mas penando. E eu não tenho autonomia, Gui, eu não tenho alçada para falar do desmatamento ambiental, né, aqui na Paraíba, porque de fato não tenho alçada. sim, A realidade é essa. Eu não tenho repertório para falar sobre. Mas a gente vê muita coisa de uma pessoa se perdendo. E isso, para mim, é difícil, sabe, de digerir, de engolir. Enfim, é o mercado. A gente foi para Salvador ano passado, porque eu tive o Conexão Maximiza lá, e a gente se apaixonou por Salvador. E uma das coisas que eu falei para a Jaque, eu digo, nos corretores, o povo educado. Eu fiquei de cara, a gente falou assim, eu fiz algumas amizades com algumas imobiliárias lá que estavam presentes, conheci algumas pessoas, o pessoal do CRES, o presidente estava lá do CRES, o próprio advogado do CRES estava lá. E eu fiquei abismado assim com a educação do pessoal, uhum, o cuidado deles, a sim, forma como falam da, 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 do estado deles, né? Que eu acho divino. E fora que a gente foi dar uma volta para conhecer Salvador uhum. e me levaram a gente num ponto quando eu olho o mar era desse lado, quando eu olho o mar estava desse. Não A entendeu gente nada, não né? Ficou entende nada, porque perdido. a gente só vê um lado Só vê o aqui, mar né? de frente Só vê aqui, o só mar de de lado. frente e tá aqui, a gente sabe que tá do nosso lado esquerdo. Se voltando, tá do Sim, lado direito. Não, lá quando eu olhava o mar, tava aqui, eu olhava já que eu tô é, doidinho aqui. E eu ficava, não, sim, mas a gente tá nessa mão aqui. Quando eu olho para disse, não, aqui eu já me perdi. sim. Que é uma estrutura da cidade mesmo, é muito A diferente. geografia de A Salvador é muito geografia dela, diferente. né? E vocês, eu mesmo me perdi naquela cidade. Eu, eu gosto.
do layout da cidade. O povo baiano, como você bem trouxe, é um povo de fato educado, assim como todos nós nordestinos. Eu acho Sim. que a gente tem uma base, por mais que o resto do país não nos veja, né, desta forma, e aí envolve questões políticas, questões socioeconômicas, mas nós, enquanto nordestinos, sobretudo nós que vivemos nessa parte mais litorânea do Nordeste, eu acho que a gente é muito privilegiado do ponto de vista educacional, né, do ponto de vista comportamento que são inerentes às maneiras como os nossos pais nos tratavam, nossos avós. Eu acho que eu trago muito disso, desses recortes da minha infância, de ter duas pessoas conversando e de não passar no meio. Então eu trago muito isso, de pedir licença, de ser grato, né, do muito obrigado, do bom dia, boa tarde, boa noite. Então, quando eu vejo eu aplicando isso na minha rotina, no meu dia a dia, me vem muitos recortes da infância, de como eu fui educado, mesmo os meus pais não tendo uma base educacional tão ampla, tão abrangente, o pouco que eles conseguiram me oferecer naquele momento para mim foi suficiente para poder me apegar e buscar esse conhecimento, né? Então, hoje eu aplico muito do que eu vi na minha infância. Que legal. E educação a tudo, né, cara? A gente tem que ser assim. Gente, hoje o papo foi muito agradável. Conversa muito bacana aqui com o Dailson. Dailson, deixa aí suas redes sociais para o pessoal ir lá seguindo. Você está querendo comprar no Brasil todo, pode falar com o Dailson. Quem dera. E aí você, Rio de Janeiro, Lapa ele tem, Copacabana, Ipanema, Leblon, pode falar que o rapaz já conhece. A gente se conecta um pouquinho, sim, Gui. Nesse Brasil aí, a gente tem, sim, alguns parceiros, né? A gente não consegue atender sozinho, mas hoje São Paulo, Rio, Salvador, Paraíba, Aracaju, está sendo a nova, talvez aí, novos cenários se desenrolando, se desenvolvendo. Meu Instagram, se você colocar Dailson Dutra, você vai encontrar. Minhas redes sociais são bem fáceis, estão todas conectadas com o meu nome mesmo, é o nome comercial que eu utilizo. E, cara, agradecer a você pela oportunidade, agradecer mais uma vez pela parceria, a gente que vem desenvolvendo nesse mercado. E colocar sempre à disposição, pode contar comigo para o que precisar. É isso aí. Gente, essa é a ideia. Esse é o papo, a conversa. Porque é onde a gente aprende um pouco. Uma conversa simples, mas a gente aprende muito. Tá? Vou deixar aqui as redes sociais de Daílson para vocês ir lá seguir, acompanhar o dia a dia. Apesar de ele não colocar muita coisa, mas vocês ficam lá cutucando, dando uma olhada. E quais são os futuros planos para a gente encerrar aqui? Gui, 2026, como você sabe, né? 2026 para mim foi um ano muito difícil. Eu perdi minha mãe, então eu só trabalhei metade do ano. Mas 2026 é um ano que vem com bastante projetos novos, né? Nesses lugares que eu atuo. Tentar agora mudar a perspectiva de não. Nunca foi meu objetivo de me tornar uma máquina de vendas, isso eu nunca quis. Eu sou muito pé no chão com relação a isso, mas de continuar fazendo o que eu faço de forma coerente, coesa, de forma muito precisa, de forma muito organizada. Modéstia à parte, eu me considero uma pessoa muito organizada dentro dos meus processos. E em 2026 não vai ser diferente. Não vou criar metas que eu não consiga atingir, Sim. mas eu quero metas que eu consiga me sustentar até o final de 2026. É isso aí, isso. gente. Muito Obrigado, obrigado, meu meu querido. amigo. Eu que Vamos agradeço. Gente, aguardem aí muito mais novidades. E vai ter outros papos depois. Deixa ele voltar, viajar, que ele vai com mais assunto. Eu trago ele de volta, beleza? Até mais. Obrigado, pessoal.